Fala mundo, tudo certo? Eu sou Randall Bergamasco e seja muito bem-vindo ao canal Mundano. Bom, gente, vocês sabem aí que no mundo há mais de 7.000 línguas faladas aí por vários povos, tá? Mas você tem noção que algumas dessas línguas elas são faladas e elas são oficiais apenas num país? Então no vídeo de hoje falaremos sobre isso, línguas faladas apenas em um país, lembrando que aqui falaremos apenas sobre línguas oficiais e não levaremos em conta imigrantes que saem desse país e vão morar aí em outras partes do mundo. Eu já convido você para passar lá na Mundano Store, a loja oficial do canal Mundano. Passa lá, são poucas coisas, são alguns brindes, tava lá, acha uma coisa legal, compra para você e ajude o canal Mundano. Então, línguas que são faladas apenas num país, mas antes, roda a vinheta. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos falar rapidamente sobre o país, tá? Que essa língua é falada, depois a gente fala rapidamente sobre a língua. Entendido? Então, para começar, falaremos sobre o islandês. O islandês que é falado na Islândia, esse é o nome oficial do país. É um país insular, né? Um país que é uma ilha lá no Atlântico Norte. É um pouco maior que o estado de Pernambuco e tem apenas 365 mil habitantes. Ele é bem pouco povoado. A capital e a maior cidade do país é Reykjavik, ou Reykjavik. É a capital e a maior cidade, só que ela tem apenas 131 mil habitantes, dado esse de 2020, ou seja, 37% dos islandeses vivem na capital do país. E apesar de pequeno e pouco povoado, é um país muito desenvolvido e rico. Agora falando sobre a língua islandesa ela é uma língua germânica, tá? Assim como o inglês, assim como o holandês, assim como o norueguês, assim como o sueco, assim como o neerlandês, como o dinamarquês. E o islandês é a língua oficial da Islândia. O país ele foi colonizado pelos noruegueses no século IX e naquela época eles falavam a língua nórdica antiga e quando eles chegaram na Islândia não havia ninguém por lá, não havia população nativa, tá? Daí, por volta do século XVI, a língua norueguesa continuou a evoluir e o islandês, pelo seu isolamento, ele continuou preservado. Então, dessa maneira, devido a essa preservação, para vocês terem uma ideia, um islandês do século XXI, ele consegue ler um texto do século XIII sem muita dificuldade. Tamanha preservação dessa língua. Ah, e outra coisa importante é que o islandês não tem dialetos. Uma coisa importante de se destacar, desde o século XVII, há uma política de preservação do idioma. Quando surge uma palavra que vem de outro idioma, mesmo que popular no mundo inteiro, baseados em palavras antigas, eles criam uma nova palavra para a língua. Por exemplo, telefone em islandês é algo em torno de simi. Desconsidero minha pronúncia, meu islandês não está muito bom hoje. Computador, eles falam tolva. Táxi, apesar de quase o mundo inteiro falar táxi, lá eles chamam de leigubil. E televisão em islandês é siovarp. Deu para perceber o quão é diferente de outras línguas que a gente conhece, né? Então é isso aí, o islandês. E agora uma língua que a gente falou lá no começo do canal, nos primeiros vídeos, mas a gente vai tornar a falar dela aqui, sobre a língua maltesa, o maltês. Então falando do país que ele é falado, República de Malta, também é um país insular do sul da Europa. Vocês estão percebendo como o fator insular, o país ser uma ilha, ele ajuda nesse isolamento? Perceberam isso? Continuando, para vocês terem uma ideia, é um pouco maior que a área do município de Santos e tem 515 mil habitantes, dado esse de 2019. A capital é Valetta e tem apenas 6 mil habitantes, é bem pequenininha e tornou-se independente do Reino Unido em 1964. Malta é um país relativamente recente, tá? Agora, falando sobre o maltês, sobre a língua maltesa, só para começar a falar dela, a gente tem que colocar duas particularidades marcantes da língua maltesa. Primeiro, a língua maltesa é uma língua semítica, ela é parente do árabe e do hebraico. Daqui a pouco você vai entender por quê, mas ela é uma língua semítica sim. E apesar de ser uma língua semítica, ela é escrita com alfabeto latino, assim como o nosso. Inclusive, Malta é o único país da Europa que tem uma língua semítica como oficial e a única língua do mundo que usa o alfabeto latino para escrever uma língua semítica, tá? Isso é interessante guardar sobre essa língua. Então, para entender rapidamente sobre a formação dessa língua, no século IX, Malta foi dominada pelo Emirado Aglábida e posteriormente foi tomada pelo Califado Fatímida, que também era árabe, que também tomou a Sicília e a ilha de Malta. E o principal detalhe é que esses califados tinham o árabe como língua oficial, então aí começa. Só que no caso de Malta, ela foi ocupada por uma variante do árabe conhecida como sículo árabe ou árabe siciliano, só que no século XI os árabes
foram expulsos lá do sul da Itália, mais especificamente a Sicília, a ilha de Sicília. Só que devido ao isolamento, mais uma vez o isolamento, essa variante linguística ficou preservada em Malta. E a partir daí evoluiu para a atual língua maltesa. E línguas como o siciliano, o inglês, o italiano influenciam no vocabulário da língua maltesa. E lembrando que em Malta o inglês também é a língua oficial. Então tá aqui a língua maltesa. E aí, tá gostando do vídeo? Rapidinho, gente, ó, desce aí, deixa o gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Rapidamente, já fez isso, vamos continuar o vídeo. E agora o indonésio, que é falado, obviamente, na República da Indonésia, que é mais um país insular, localizado na Ásia. É um pouco maior que o estado do Amazonas, com 270 milhões de habitantes, dado esse de 2018. É o quarto país mais populoso do mundo, só fica atrás de China, Índia e Estados Unidos. A capital é Jakarta e a Indonésia é o segundo maior país em diversidade linguística. Lembrando que o país com maior diversidade linguística é a Papua Nova Guiné, com mais de 800 línguas faladas por lá. No caso aqui da Indonésia, são faladas 742 línguas. Ilhas. Isolamento. E lembrando uma característica forte da Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo, com maior população muçulmana do mundo. 87% dos 270 milhões de indonésios se declaram islâmicos. Então essa é a Indonésia, rapidamente, em poucas palavras. Vamos falar agora sobre o indonésio. Como a gente falou, o país abriga mais de 700 línguas, porém a língua oficial é o indonésio, que também é conhecido como Bahasa Indonésio. É uma língua austronésia, ela é parente ali das línguas faladas no Pacífico, nas várias ilhas do Pacífico e parte da Ásia. E lembrando, o malaio consegue entender razoavelmente bem o indonésio e vice-versa, tá? Entendido? Galera, o indonésio ele usa o alfabeto latino, assim como o nosso, tá? Assim como para quem fala português, espanhol, inglês ou francês. Uma curiosidade, devido à presença portuguesa naquela região, várias palavras em indonésio têm origem portuguesa. Eu separei alguns exemplos aqui. Por exemplo, a palavra bola e boneca, eu acredito que dispensa a tradução, né? Assim como queijo, ou parecido com isso, som, que significa queijo, sekolah, que significa escola, e alguns dias da semana, como sábado e domingo, que em indonésio é sábado e minggu. Então um pouquinho aí para você sobre língua indonésia. E agora o tailandês, falado na Tailândia, o Reino da Tailândia, que também é localizado na Ásia e é um pouquinho menor que a Bahia. Tem 66 milhões de habitantes, dado esse de 2019, a capital é Bangkok. E lembrando que antes de 1939, a Tailândia era conhecida como Sião. A Tailândia é um país muito antigo e sua primeira formação teria acontecido em 1238, século 13, tá, gente? Quando surgiu o chamado Reino de Sukhothai. Agora um pouquinho sobre o tailandês, que também é conhecido como siamês. Ela é a língua nativa do povo Thai, que é o maior grupo étnico da Tailândia, e ele faz parte de uma família linguística própria chamada de Kra-Dai, e ela é tonal, assim como o chinês, né? E ela é mutuamente inteligível com o lausiano que é falado no Laos, é o mesmo caso do indonésio. Então um falante de lausiano consegue entender um falante de tailandês e vice-versa. Bom, gente, no caso do tailandês, diferente que a gente falou aí, do islandês, ele tem vários dialetos. O que é considerado oficial é o falado em Bangkok, na capital do país. Bom, ele tem um alfabeto próprio, conhecido como alfabeto tailandês. Ele é derivado do alfabeto Khmer, que é do Camboja, tá, gente? É composto por 44 consoantes, 15 símbolos que indicam vogal e 5 sinais que indicam os tons. Então um pouquinho para vocês aí da Tailândia e sua língua tailandesa. E pra gente fechar, essa língua eu deixei de propósito por último, que ela tem um caso muito interessante, que é o hebraico falado em Israel. Você vai entender por que faz essa língua tão especial, tá? Hebraico, que é falado no estado de Israel, que fica no Oriente Médio, é um pouco menor que o estado de Sergipe. Olha, gente, e segundo a lei básica, Jerusalém, capital de Israel, foi promulgado pelo Knesset, que é o parlamento de Israel. A capital do país é a Cidade Unida de Jerusalém, só que ela ainda é considerada uma capital em disputa. Alguns países reconhecem, outros não, tá? O país tem mais de 9 milhões de habitantes. E após o final da Primeira Guerra Mundial, o desmembramento do Império Turco-Otomano, que a gente falou em outros vídeos aí, a região onde está Israel hoje foi administrada pelo Reino Unido, e Israel consegue sua independência só em 1948.
Tá, mas gente, o que faz o hebraico tão especial? Vamos falar um pouquinho do hebraico. Bom, o hebraico é uma língua semítica, assim como o maltês que a gente falou agora, assim como o árabe. Ela tem várias características linguísticas aí do aramaico e do árabe. A versão mais antiga, onde é escrito parte da Bíblia, é escrito o Torá, é conhecido como hebraico clássico e é bastante diferente da versão atual. Na versão clássica, ele não possuía vogais. Você escrevia apenas consoantes. Essa é uma dificuldade de você conseguir traduzir o hebraico antigo. Atualmente ele é escrito com 22 letras, só que, assim como o antigo, são todas consoantes, porém, atualmente ele usa diacríticos para indicar vogal. Diacríticos, gente, são pingos e pontinhos. No caractere ele carrega pingos ou pontinhos para significar vogal, tá? E esses pingos e pontinhos são conhecidos como nekudot. O importante é destacar que o hebraico é uma língua que foi ressuscitada, porque ela não era falada há mais de 1000 anos, só que líderes sionistas decidiram ressuscitar essa língua no final do século XIX, e essa ressurreição, digamos assim, ela foi encabeçada pelo Eliezer ben Yehuda, que era um judeu nascido no antigo Império Russo, que é a região hoje, a Bielorrússia. Eles estudaram a língua que foi escrita a Bíblia, foram influenciados também pelo árabe, pelo ladino, o ladino que era a língua que os judeus falavam ali em Portugal e na Espanha, e também do Yiddish, que é a língua que os judeus falavam na Alemanha, e finalmente recriaram essa língua. O hebraico é um feito sem igual na história da humanidade, uma língua que foi ressuscitada e hoje é falada e é oficial em Israel. E chega ao fim mais um vídeo do Mundano. Eu gostaria muito de agradecer se você chegou até aqui. Mais uma vez eu peço, por favor, siga a gente em nossas redes sociais. Vai lá, é rapidinho. Lá a gente coloca um conteúdo a mais. Lá a gente também divulga lançamento de vídeos. E a gente se vê na próxima semana em mais um vídeo do canal Mundano. Um forte abraço a todos, gente. Muito obrigado. Até mais. Tchau.